tema hoje trata da relação entre a pandemia e a disciplina na vida individual e coletiva das pessoas no mundo e no contexto atual. A ideia central sobre a questão da disciplina, mediante o aparecimento da pandemia, consiste em descrever a rotina e como se fabricam os corpos dóceis, mentes vazias e corações frios no cotidiano da vida em busca da sobrevivência através do sistema capitalista. O sistema capitalista terceirizou os serviços recentemente na sociedade e, mais atualmente, realizou a globalização que terceirizou o ser humano no mundo contemporâneo, ou seja, além do trabalho que não lhe pertence, agora outras dimensões da vida também são surrupiadas pelo capitalismo contemporâneo. Dessa forma, se transformou o cotidiano do trabalhador numa máquina de agir que vitimiza o prazer e o sentido das relações ao longo da vida. A pandemia veio para quebrar essa lógica que vitimiza a terceirização da vida do trabalhador na forma de colocá-la integralmente no presente e no futuro à disposição das vontades e ambições de quem tem o monopólio da produção material da existência. Ou seja, o capitalista adquire o poder de fazer o outro viver ou morrer, de acordo com as condições e ambições que se apossam da vida alheia. O fato é que o capitalista, nessa crise pandêmica, já está pensando como descartar o trabalho no território da empresa para usá-lo à distância com o objetivo de produzir mais e pagar menos, sem ter compromisso algum com a sociedade, o Estado e a vida em geral das massas que para ele produz. A disciplinação do indivíduo está situada em duas escalas fundamentais. A primeira pessoal e a segunda coletiva. Numa escala mais restrita, esse acontecimento surgiu para ensinar as pessoas que estavam próximas apenas pela aparência, mas o sentimento de intimidade e de aproximação interior entre as pessoas não existia. Dentro dessa perspectiva, temos que entender que o isolamento físico de ficar em casa constitui-se numa espécie de prisão sem grades. Talvez seja a melhor e mais profunda experiência oportuna de voltar-se para si e refletir o que se faz da própria vida. Ou seja, o mundo materialista do capital nos obrigou a sair de si mesmo e agora, por força das circunstâncias da pandemia, temos que aprender a retornar para a nossa interioridade. Isso provoca o desespero porque quando procuramos o eu, não mais o encontramos dentro de nós. Cada um se depara com o vazio pelo fato de fazer o dia todo e todos os dias as mesmas atividades que mecanizam a vida cotidiana de cada um. O que se tem de positivo nisso é o caminho de volta para o encontro com o eu arrancado por um sistema de vida para quem trabalhamos, que são os donos dos meios de produção. Numa escala coletiva, a pandemia contribuiu para o disciplinamento do indivíduo sobre alguns aspectos fundamentais. O primeiro aspecto, o isolamento social, produz inúmeros impactos que vão contribuir para justificar a ampliação do enclausuramento dos grupos e coletividades inteiras depois da pandemia,
Tudo parece indicar que o único caminho para superar as práticas humanas presenciais será a perfeita justificativa para que o espaço-tempo virtual ocupe o espaço-tempo real, que até hoje é o fundamento da vida humana e de todas as relações que o ser humano consegue construir. O segundo aspecto refere-se nas escolas públicas e privadas de todos os níveis e sistemas de ensino. A pandemia contribuiu para acelerar o processo de ensino-aprendizagem à distância, completando assim o ciclo de repasse do conhecimento mecânico de forma desigual, desde os primeiros anos da escola até os mais elevados níveis de pós-graduação. O terceiro aspecto refere-se ao setor da saúde. O confinamento possibilita o monopólio de deixar viver ou morrer de acordo com as condições materiais de cada um, em conformidade com a utilidade que tenha para uma pequena parcela de pessoas que dominam uma sociedade ou num mundo específico ou numa etapa da nossa civilização. E o quarto aspecto refere-se ao isolamento social das pessoas. O isolamento social das pessoas possibilita o monopólio do conhecimento por parte de uma pequena minoria que terá acesso aos conhecimentos avançados e, em contrapartida, o impedimento da maioria de desenvolver a capacidade de pensar. Quanto menos pessoas pensantes, mais poder terá a minoria para decidir com maior eficiência e eficácia quem pode viver e quem pode morrer diante das pandemias, das guerras, das catástrofes naturais e ambientais, em conformidade com os interesses das minorias produtoras das coisas materiais para manter o ser humano vivo. Portanto, a pandemia realiza a condição de permitir quem vive e quem morre, tanto em escala restrita quanto numa escala mais global, em uma dada sociedade, contexto e época da humanidade. Quão indiferentes frente ao cenário nacional e mundial nós precisamos ser para ouvirmos calados um "e daí?" e seguirmos como se nada ocorresse? Nós temos notado um discurso em certos setores pautado em notícias falsas e concepções no mínimo perversas em relação aos impactos do coronavírus no Brasil. É um discurso que, em fundo último, parece tornar a vida irrelevante quando considerada em si mesma. Ele busca minimizar o perigo dos impactos da pandemia no Brasil em detrimento dos impactos econômicos que certamente nós sofreremos. Ele torna como impossível um Estado preocupar-se tanto com a economia quanto com a saúde. Faz com que um exclua o outro e que nós entremos em debates em que ou somos pró-saúde ou pró-emprego. Ele parece ignorar que no Brasil mais de 8.500 pessoas já morreram pela Covid-19. E se não ignora, minimiza a perda com números e mais números de mortos por uma série de outras causas diariamente. O mais importante, talvez, é que esse discurso parece ter dificuldade de encarar o número 8.500 como 8.500 pessoas, com famílias, amigos, histórias, planos. Parece não conseguir ou talvez não querer admitir que esse é um momento delicado em que se deve atentar também para a vida. Parece, de toda forma, um discurso que se conforma com as mortes de outras tantas vidas e com a negligência de algumas autoridades diante dessa situação. Talvez isso também permita compreender como é possível conformar-se com manifestações pró-AI-5, com pedidos de intervenção militar, com homenagem a torturadores em votos de impeachment e diversas outras manifestações anti-vida que presenciamos nessas terras. Quando perdemos a capacidade de nos colocar no lugar do outro e nem sequer consideramos a vida alheia, o que nos resta? A indignação talvez não nos leve a lugar algum, mas para onde nos leva a indiferença?
Bem-vindos ao canal Cegueira e Solidariedade. Em meados dos anos 90 do século XX, o filósofo e jurista Giorgio Agamben intensificava suas análises genealógicas e arqueológicas sobre estruturas lógicas e conceituais constitutivas das prerrogativas antropológicas, políticas, econômicas e jurídicas ocidentais. Estes estudos e reflexões se encontram na obra Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, obra inaugural da série Homo Sacer, que se estenderia pelos anos subsequentes, chegando aos dias atuais. No final da referida obra, Agamben argumenta que o paradigma das sociedades contemporâneas é o campo de concentração. Naquele contexto temporal, este argumento se apresentou impactante, contundente, gerando críticas, sobretudo advindas de autores e intérpretes que afirmavam que avançava, naquele contexto, de forma inconteste, os pressupostos do Estado de Direito, ou, se preferirem, do Estado Democrático de Direito, e que, portanto, não faria sentido o argumento agambeniano. No entanto, a despeito de atentados terroristas, conflitos bélicos, tensões ambientais e tantos outros exemplos que poderiam ser arrolados e que afirmavam a pertinência do argumento de Agamben, a pandemia do coronavírus expõe de forma sibilina os pressupostos do campo de concentração em que estamos inseridos. Agamben argumenta que a característica determinante do campo de concentração é se apresentar como um espaço de anomia, em que impera o estado de exceção permanente. Sob tais pressupostos, é um estado de intensa e ininterrupta produção de vida nua, de vida que é administrada a partir de cálculos de custo e benefício por parte do poder soberano e que, portanto, pode ser matável ou abandonada à própria sorte. A vida nua produzida no campo é uma vida destituída de direitos, de dignidade humana, inclusive de sua biologicidade. A vida nua é um mero recurso e, como tal, pode ser potencializado a partir de interesses de produtividade ou de consumo, como também pode ser descartada a qualquer momento e sem motivos específicos. Diante de tais pressupostos, e observando a forma como o Estado brasileiro administra a pandemia que aflige os indivíduos e a sociedade brasileira, constata-se a efetiva operacionalização da lógica constitutiva do campo de concentração. Ou seja, o Estado brasileiro calculou e calcula os custos e os benefícios implicados na manutenção e conservação dos recursos humanos de que dispõe na forma de indivíduos e na forma da população. Ou seja, para a lógica do Estado, nesta análise do Estado brasileiro no exercício de seu poder soberano, se trata de calcular as variáveis implicadas na gestão dos recursos humanos de que dispõe, fazendo viver ou deixando morrer. Mas, sobretudo, preservando os interesses estratégicos, políticos e macroeconômicos que afirmam o exercício do seu poder. Talvez isto nos ajude a compreender o descaso do Estado brasileiro com a saúde pública, com a falta de leitos, de UTIs, de respiradores, de EPIs para os profissionais da saúde, com o fato de que seres humanos estejam morrendo em suas casas ou nos corredores de hospitais, com a subnotificação dos casos de contaminação, com a ausência de confirmação de óbitos, gerando estatísticas falaciosas do avanço da pandemia e do seu grau de letalidade no contexto brasileiro. Talvez isto também nos ajude a compreender o estado de exceção em curso, expresso na aprovação do conjunto de medidas provisórias, de decretos, de projetos de lei editados e aprovados pelo Poder Executivo e Legislativo, implementando as prerrogativas do estado de exceção, oportunizado
pela pandemia. Assim, com a afirmação do estado de emergência, se justifica a implantação do estado de exceção, que permite ao estado de segurança gerir a vida nua a partir de medidas excepcionais, retirando direitos sociais, direitos trabalhistas, intensificando as técnicas de controle e vigilância permanentes sobre os indivíduos e populações, convocados a pagar os prejuízos financeiros acumulados pelo capital advindos com a pandemia, agora transformados em produtores e consumidores precarizados. Além das incômodas questões apresentadas, trata-se de considerar ainda se a implementação deste estado securitário, que age em permanente estado de exceção, na produção de vida nua, fazendo viver ou deixando morrer, administrando a retirada de direitos dos precarizados produtores e consumidores, será desativado após a pandemia, ou se irá se intensificar, mantendo a permanente lógica do campo de concentração. A violência contra a mulher é um fenômeno social gravíssimo que atinge meninas e mulheres em todo o mundo, e seus efeitos podem ser sentidos em toda a sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 dos homicídios de mulheres cometidos em todo o mundo são praticados por familiares dentro do ambiente doméstico. O Brasil é um dos países do mundo mais violento contra as mulheres. Conforme o balanço anual da Central de Atendimento à Mulher de 2016, o país registrou 1.133.345 atendimentos. Esse número representa um aumento de 51% em relação ao ano anterior. Segundo a revista científica Cadernos de Saúde Pública, somente no mês de março, período inicial das medidas de distanciamento social no país, houve um aumento de 17% nos casos de denúncia de violência contra a mulher na Central 180. No início deste mês de maio, a ONU Mulheres, em conjunto com outras instituições, reforçam a mensagem de combate à violência contra a mulher neste período de distanciamento social. Crônicas a uma pseudo-vedete na bancarrota. Tua má estrela e teu maldito espetáculo rodaram o mundo vendendo um mau sonho e paraísos artificiais. Ofereceram banquetes envenenados, uvas verdes e flores malditas. Ah, quão sedutoras eram tuas promessas no cassino da bolsa, nas coleções da alta costura, no fetiche das mercadorias. E quantas ilusões pseudo-sagradas! Tua língua ávara e sedenta profanou 1000 verdades e nunca satisfeita corrompeu e cobiçou a todos e extorquia até o último tostão furado. Mas o que temos no prato do dia? O que temos na manchete do jornal? Preciso também lhe informar que a honesta arte, dança, volúpia e a embriaguez resistiram e que teu espetáculo transformou-se em um mero produto decadente e demodé. Parabéns, maquiavélica vedete. Acreditaste na própria mentira. Em troca, ganhaste descaso, cinismo, deboche e escárnio. Queridas, essa conta não nos pertence. Suporte até o fechar das cortinas, até o apagar das luzes. Vire-se, eis que é chegada a hora. Deixe de blefes, banque-se. Onde estão teus cafetões? Escafederam-se? Partiram a galope? Feche essa maldita banca de ilegítimos brilhantes e picaços falsos. E caia fora. Recolha e rasgue os cartazes do decadente espetáculo e carregue contigo essa estúpida e degenerada estirpe. Cumprimentando a todos que nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade, o tema desta semana, novamente, é a questão da água e o que pensamos e produzimos neste último ano.
Indiscutivelmente, a água é fundamental para todas as formas de vida. É também sinônimo de confiança, esperança, segurança e tantos outros adjetivos que poderíamos atribuir. Em todos os lugares, a água representa ou faz parte da vida cultural, social, política, econômica das pessoas. Para Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, a água era denominada de arqué. Para o referido filósofo, a água era a origem de tudo. Portanto, concordando com o filósofo de que tudo é água e dela dependemos para viver, precisamos, portanto, e urgentemente, discutir nossas relações e os cuidados que temos com a água. Afinal, queremos águas em disponibilidade e qualidade para todos e para sempre. A água é vida e cuidar da água é cuidar da vida. Para discutir nossas relações com a água, no ano de 2019, realizamos o 4º seminário sobre água para o desenvolvimento regional. Este evento foi realizado com o apoio fundamental da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, a nossa querida FAPESC. Este evento foi realizado com o apoio da Universidade do Contestado e executado pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e também em parceria com a Escola de Educação Básica Professor Olavo Seco Rigon, localizada no centro da cidade de Concórdia. Um dos resultados daquele evento foi a construção de um e-book e também de um livro que ora eu apresento. Escrever ou organizar a constituição de um livro é um ato de amor, de carinho, de doação em prol da cultura, da ciência e um oferecimento à sociedade. O livro é composto em capítulos e escrito principalmente pelos conferencistas e também é composto pelas melhores redações escritas pelos estudantes da referida escola. Por isso, convidamos a todos interessados a conhecer esse trabalho que se encontra no site da Universidade, da Escola Olavo Seco Rigon e também da editora Liberartes de São Paulo. Convidamos a todos também a defender-se e envolver-se nessa causa, a causa das águas, seja no âmbito dos que estudam, dos que desenvolvem pesquisas ou de todas aquelas pessoas minimamente preocupadas com a qualidade de vida do ambiente e, sobretudo, comprometidas com o legado das futuras gerações. Afinal, cuidar das águas e do ambiente deve ser um compromisso de todos. E que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. E aí, você acha que a mídia também é responsável pela morte lenta e sufocante da democracia brasileira na nossa atual conjuntura política? Bem, Jair Bolsonaro, no último dia 3 de maio, acabou participando de mais um ato antidemocrático aqui no Brasil. Ele defendeu a intervenção militar e disse que já estava cansado de pessoas interferindo no seu governo e que o Exército, as Forças Armadas, estão do lado do povo e ele também está do lado do povo. Como é de costume, no mesmo dia, Jair Bolsonaro reforçou seu compromisso com a democracia brasileira, o que já é previsível no seu governo. Primeiro ele incita a violência, primeiro ele incita grupos pró-Bolsonaro a participarem de atos antidemocráticos e mais tarde pede desculpas, como se nada estivesse acontecendo, como se o autoritarismo bolsonarista não estivesse em vigor nos dias de hoje. No livro Como as Democracias Morrem, a gente consegue tirar um trecho da boçalidade que está acontecendo nos dias de hoje aqui no Brasil e entender, por mais que não seja contemporâneo ao que nós estamos vivendo neste momento no Brasil, conseguimos entender esse processo antidemocrático e esse jogo de interesses que Bolsonaro está fazendo em meio a uma crise de saúde. Ele agrava a situação brasileira com uma situação de crise política. Observem esse trecho do livro Como as Democracias Morrem. Nós devemos nos preocupar quando políticos rejeitam em palavras ou ações as regras democráticas do jogo, quando negam a legitimidade de oponentes, quando toleram, encorajam a violência e dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia.
Esse trecho ele é muito familiar nos dias de hoje. Bolsonaro acusa a grande mídia de ser contra o Brasil. E acusando a grande mídia de ser contra o Brasil e contra o seu governo, ele incita o ódio contra a mídia e contra a imprensa livre. Bolsonaro, que flertou e flerta até os dias de hoje com as gloriosas conquistas da ditadura militar, tenta colocar o seu jogo político em cena em dias que não existe mais nenhum cabimento para tal atitude. E a mídia? Ela tem responsabilidade nisso? A resposta é muito simples. Sim, a mídia é responsável pelo fenômeno Bolsonaro. Pegando como um exemplo histórico, a gente vai acompanhar o golpe de 64, amplamente apoiado pela grande mídia nacional, incluindo a Tribuna da Imprensa e o próprio jornal O Globo. Nesse período, a esquerda dominava o cenário político brasileiro e Jango, suas reformas de base, ameaçava o poder da burguesia. Apoiados pela grande mídia, acontece o golpe em 1964. E mais tarde a grande imprensa se arrepende de ter apoiado tal golpe, porque suas liberdades foram reprimidas. Inclusive o grande repórter Carlos Lacerda, que escrevia tanto a favor dos militares, acabou se arrependendo e tendo que se exilar. Em dias mais recentes, pegando o impeachment da Dilma Rousseff, nós temos a grande mídia dando conotações explícitas para um fato que por muitos é considerado até irrelevante, por ser um fato corriqueiro, já que as pedaladas fiscais foram conduzidas por outros presidentes anteriores a Dilma. Nesse meio tempo, nós temos a grande mídia também esculpindo um mito salvador da pátria. Na verdade, se deu tanta importância para um salvador da pátria que o Bolsonaro ele acaba se tornando um herói. E nesse contexto, ele chega à presidência do Brasil, totalmente despreparado e desqualificado para cumprir tal cargo. Tardiamente, mais uma vez, a grande mídia faz o seu papel, que é acusar os crimes que Bolsonaro vem cometendo ao longo do seu governo. Mas como falamos no início desse vídeo, por ser um governo que flerta com o autoritarismo, ele acaba sufocando e instigando as pessoas contra a imprensa livre. Então, grande mídia, a responsabilidade do mito estar hoje na presidência da República sem qualquer qualificação também é sua.